Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo muito especial para todos vocês que estão em preparação para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. E hoje nós temos uma ação muito especial chamada de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com tutela provisória de urgência antecipada. Sempre, nunca esqueça. Por mais que a peça, o caso clínico não exija, mas sempre coloque com tutela provisória antecipada, de urgência. Então, o nome da peça: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória antecipada de urgência. Não esqueça. Quando é o cabimento dessa peça? Para você que está em preparação para a segunda fase OAB em Direito Tributário. Então, vamos explicar. Esta ação, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, conhecida de forma abreviada como ADJET, é um instrumento jurídico que permite ao contribuinte declarar a inexistência de uma relação jurídica entre ele e o fisco, ou seja, essa relação não existe. Essa ação tem caráter preventivo, pois ainda não ocorreu o lançamento do crédito tributário. Então, essa ação tem caráter preventivo e busca obter uma declaração judicial que reconheça a ausência da obrigação tributária entre as partes envolvidas. O contribuinte pode utilizar essa ação para declarar a inexistência de uma relação jurídico-tributária que o obrigue ao pagamento de um tributo que considere ser indevido. No caso, o paciente portador de cardiopatia, que ele tem a isenção do imposto de renda, pessoa física, ele pode solicitar tanto entrar com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, como também a repetição acumulada com repetição do indébito, pedindo o que ele já pagou de volta, e também com uma obrigação de não fazer, juntamente com a tutela provisória antecipada de urgência. Então, esse é um tipo de ação muito importante que é rotineiramente utilizado no meio jurídico na área tributária. Então, vamos ao que interessa. Peça prático-processual, segunda fase OAB. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória antecipada de urgência. Então, endereçamento. Você não precisa escrever endereçamento aqui. Se for ao juízo federal, também não precisa escrever ao juízo federal aqui. É só uma identificação para explicar melhor para vocês. Então, se for ao juízo federal, Excelentíssimo Senhor, você irá endereçar dessa maneira: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da tracinho, 3 pontinhos, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, 3 pontinhos. Se ele lhe der o nome do município, você coloca Município X, Município Y, da Seção Judiciária do Estado. Se ele lhe der no enunciado da questão, você coloca Estado X, Estado Y, ou dessa segunda maneira, em que o Código de Processo Civil de 2015, o novo Código de Processo Civil, ele coloca dessa maneira: ao douto juízo federal, da vara federal, da seção judiciária, ao douto juízo federal, da 3 pontinhos, vara federal, da seção judiciária do município, 3 pontinhos, ou seja, ao douto juízo federal, da 3 pontinhos, vara federal,
da subseção judiciária do município, 3 pontinhos. Se ele lhe der o nome do município, você coloca o nome do município. Se não, você não coloca. Se der município X, município Y. Seção judiciária do Estado, Estado X, Estado Y, ou não coloca nada. Se for ao juízo estadual, não precisa colocar aqui na frente juízo estadual. Se for ao juízo estadual, será dessa maneira: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos, Vara da Fazenda Pública do Estado, 3 pontinhos. Se pode ser também ao douto juiz de direito da 3 pontinhos, Vara Civil ou Vara Única da Comarca do Município, 3 pontinhos. Fulano, a qualificação da parte fulano, nacionalidade, estado civil, profissão. Aqui você não precisa identificar, você está colocando genericamente. Então, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG número tal, 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número tal, 3 pontinhos, residente domiciliado na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, nunca esquecer de colocar o endereço eletrônico aqui na qualificação da parte. Vem por intermédio de seu advogado. Que esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, vírgula, com escritório na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 103 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 319, por ser uma ação. Artigo 19, o fundamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Artigo 19, inciso 1 do CPC. E artigos 300 e 303, ambos do CPC, que corresponde à tutela provisória antecipada de urgência. Propor. O verbo da ação é propor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória antecipada, antecipada de urgência, em face da administração, União, Estado ou município, devidamente inscrito no CPF sob número tal, com sede na bairro, cidade e estado, na pessoa de seu representante legal, devido procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Nunca esquecer de colocar na pessoa de seu representante legal ou devido procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Aqui a síntese dos fatos. Colocar a síntese dos fatos é aquilo que está no enunciado da sua prova. Você sintetiza, colocando com as suas palavras, sintetiza ao máximo, e substituindo, colocando autor e réu. O valor aqui dessa síntese dos fatos é 0,010. 0,10 da sua prova. Do cabimento. Esta ação tem o seu cabimento, pois ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento tributário, conforme artigo 19, inciso 1 do CPC, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, portanto, tempestiva. Artigo 19, inciso 1 do Código de Processo Civil, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, portanto, tempestiva.
3. Do direito é a sua tese jurídica, a súmula, jurisprudência, os artigos envolvidos. 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Fazer uma explanação constitucional, pois como ainda não houve o lançamento do crédito tributário, então é uma ação preventiva, com base no direito constitucional. 4. Da concessão da tutela provisória antecipada de urgência, também. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Exemplo. Você vai colocar dessa maneira. Segundo o artigo 300 do CPC, são pressupostos autorizadores da tutela antecipada a probabilidade do direito e o período de dano ou risco do resultado útil, ou risco ao resultado útil do processo. Então, a probabilidade do direito, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, a probabilidade do direito, e o perigo in mora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da tutela provisória antecipada de urgência se justifica, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova cristalina da probabilidade do direito, do perigo da autora. A concessão da tutela provisória antecipada de urgência se justifica, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova cristalina da probabilidade do direito do pedido da autora. Ou então poderia ser a violação a lei ou súmula que isenta o contribuinte portador de cardiopatia grave do recolhimento do imposto de renda. Seria também uma hipótese. Essa seria a probabilidade do direito. Por sua vez, no segundo parágrafo, então esse aqui, primeiro, segundo parágrafo, segundo parágrafo. Aí, por sua vez, como o imposto de renda à pessoa jurídica é lançado por homologação e a data do recolhimento apresenta-se iminente, a autora está sujeita à iminente constituição do crédito tributário maior do que o devido. Tal fato demonstra o perigo de dano. Ao final, requer nunca esquecer desse final. Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN, com o fim de que o autor possa ter o direito à expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativo. 5. Dos pedidos. Diante de todo exposto, requer. Letra A. A citação da parte ré na pessoa de seu representante legal para apresentar a contestação no prazo legal. Então, a citação da parte ré na pessoa de seu representante judicial, na pessoa de seu devido procurador, para apresentar contestação no prazo legal. Letra B, do cabimento e da tempestividade. Letra C, a concessão da... letra B, do cabimento e tempestividade. Então, você vai colocar aqui cabimento e tempestividade. Aqui. Esta ação tem seu cabimento, pois ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento tributário, conforme artigo 19, inciso 1 do CPC, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, portanto, tempestiva. Letra C, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência nos termos do artigo 300, 303 do CPC, para os fins de suspender a exigibilidade, do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 5 do CTN, que impeça o ente de cobrar o tributo discutido. Letra D, a procedência do pedido, para os fins de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o ente e o autor, entre o autor e o réu, nos termos dos artigos utilizados na fundamentação do direito. Aqui você coloca
você coloca os artigos da fundamentação do seu direito. Então, a procedência do pedido, o conhecimento e a procedência do pedido, para os fins de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o autor e o réu, nos termos dos artigos utilizados na fundamentação do direito. Letra E. Que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova e direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Então, letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Do valor da causa, dá-se a causa o valor de 3 pontinhos, entre parênteses, valor por extenso. Fechamento da peça, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo para vocês de como esta ação pode ocorrer na vida real. Assim, ela pode ser cumulada com outros pedidos. Exemplo, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com repetição de indébito e cumulada com a condenatória de obrigação de não fazer, e cumulada com a condenatória de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada. Então, caros amigos, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui no chat que eu irei responder, e também aceito sugestões de outros vídeos caso vocês tenham alguma outra dúvida. Quero só agradecer a todos e desejar uma feliz prova, feliz segunda fase de OAB tributário para todos os nossos nobres colegas e futuros advogados. Muito obrigado a todos.